Olá, vamos começar o estudo do livro Música na Educação Infantil, da professora Teca Alencar de Brito. Vamos começar o estudo aqui, vamos começar pelo prefácio. Prefácio de Judith Akostic, acho que é isso. Judith inicia o prefácio dizendo que desde os finais do século XIX, a educação musical recebeu aportes de vários autores que desenvolveram ideias e propostas de sistematização da educação musical. E estes autores dedicaram atenção especial às crianças, né? E os autores eles são unânimes em destacar a importância da experiência musical como passo anterior à utilização do código convencional da música, a notação musical. Então, o que os autores estão falando aqui? Eles são unânimes em falar que é mais importante a experiência da criança com a música antes dela ser iniciada com notação musical, com partitura. É mais importante ela ter a experiência primeiro. A partir dos anos 60, outro movimento trouxe novos caminhos, mais comprometido com processos criativos e com a busca de uma linguagem musical contemporânea. Educadores como Pointer na Inglaterra, Deland na França, Schaffer no Canadá, Kohreuter no Brasil, para citar somente alguns, eles tomaram como ponto de partida as inovações da música no século XX, que trouxeram a abertura do mundo sonoro, o uso de instrumentos e materiais não convencionais e a ampliação de critérios com respeito a todos os componentes da obra musical. Então, dando uma pincelada aqui, essas inovações da música no século XX, elas trouxeram uma maior abertura de sonoridades, começou a haver um uso de instrumentos e materiais que não eram convencionais e também houve uma ampliação de critérios com os componentes da obra musical. Esses educadores, em seus enfoques metodológicos destinados à escola, eles realizaram propostas de criação com dinâmicas de grupos inovadoras e eles recorreram com frequência ao uso de grafias analógicas. Teca, ela inscreve sua larga experiência nessa linha e ela descreve como um trabalho pedagógico musical que se pode realizar em contextos educativos nos quais a música é entendida como um processo contínuo de construção. E esse processo contínuo de construção, ele envolve perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. Teca ainda fala e incentiva, uma educação musical para todos. E ela destaca a função do meio social e da educação como objetivos socializadores e didáticos. Então, até que ela fala que a educação musical, ela incentiva, que a educação musical é para todos. E ela destaca que a função do meio social e da educação, que elas têm que ter objetivos socializadores e didáticos. E eles têm que ser propiciadores da inquietação.
A Teca encerra o livro com uma reflexão final, que ela promove uma comparação entre conteúdos, metodologias e estratégias que revelam posturas pedagógicas, né? Concepção tradicionalista do ensino da música na educação infantil versus as posturas consideradas adequadas a uma concepção que entende a música como linguagem e como área de conhecimento a ser construída pelas crianças. Então, a Teca ela vai encerrar o livro fazendo uma reflexão. Ela vai promover uma comparação entre conteúdos, metodologias e estratégias, né, que revelam posturas pedagógicas. E ela vai confrontar a concepção tradicionalista do ensino da música na educação infantil com as posturas que são consideradas adequadas a uma concepção que entende música como linguagem, como área de conhecimento a ser construída pelas crianças. Vou fazer uma questãozinha aqui, ó. A partir dos anos 60, outro movimento trouxe novos caminhos, mais comprometidos com os processos criativos e com a busca de uma linguagem musical contemporânea. Educadores como Painter na Inglaterra, Delandy na França, Schaffer no Canadá e Kohlreuter no Brasil, para citar somente alguns, tomaram como ponto de partida as inovações da música no século XX. Então ele está cobrando aqui as inovações da música no século XX. Vamos lembrar? Primeiro foi o uso de instrumentos e materiais não convencionais, está corretíssimo. A ampliação de critérios com respeito a todos os componentes da obra musical também está correto. Predominância do parâmetro altura com ordenação de tons. Não, esse aqui está erradíssimo. Então, o item correto, 1 e 2, então seria a nossa letra A. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Mais uma questão. Educadores como Painter na Inglaterra, Delandy na França, Schaffer no Canadá e Kohlreuter no Brasil, em seus enfoques metodológicos destinados à escola, realizaram propostas de criação com dinâmicas de grupo inovadoras e recorreram com frequência ao uso de... O que eles usaram? Partituras não convencionais? Não. Gravações? Não. Grupos de câmara? Não. O que eles usaram foram grafias analógicas. Próxima questão. Teca incentiva. O que Teca incentiva? Vocês lembram? E destaca a função do meio social e da educação com objetivos socializadores e didáticos, como propiciadores dessa inquietação. A Teca, ela incentiva uma educação musical construtivista? Claro que não. Uma educação musical não construtivista? Também não. A Teca, ela incentiva uma educação musical para todos. E ela não incentiva uma educação socializadora. Então, portanto, letra C. Questão 11. Teca descreve a educação musical mais comprometida com os processos criativos e com a busca de uma linguagem contemporânea como um trabalho pedagógico musical que se pode realizar em contextos educativos nos quais a música é entendida como um processo contínuo de construção que envolve... O que a música como um processo contínuo de construção envolve? Perceber, sentir, experimentar, fluir, criar e refletir? Parece essa. Vamos ver os outros. Perceber, julgar. Julgar não, então vamos tirar essa aqui. Perceber, sentir, experimentar, imitar, criar, refletir. Olha, tá com cara de letra C. Analisar, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir. Na verdade, tem tudo para ser a letra C. Vamos falar da introdução do livro. O livro ele tem a intenção de aproximar educadores, música e crianças. Como? Compartilhando experiências e informações
estimulando a reflexão e o questionamento, apontando assim caminhos e possibilidades para o desenvolvimento de um trabalho com música, mas sem a pretensão explícita ou implícita de determinar cursos ou delimitar territórios. O livro ele também foi preparado para atender educadores e educadoras que, embora não tiveram oportunidade de estudar música, mesmo que esses educadores não tiveram oportunidade de estudar música, eles estão cientes da importância e da necessidade no contexto educativo das creches e pré-escola. Então, esse livro foi feito para educadores e educadoras que, mesmo que eles não tenham estudado música, eles reconheçam a importância e a necessidade de música no contexto educativo de creches e pré-escola. A autora, Brito, ela lembra que o livro não tem a intenção de substituir a formação na área musical, que é imprescindível, mas sim de complementar a formação musical, especialmente sugerir a revisão e a recontextualização de alguns conceitos e modelos estabelecidos e consolidados que merecem ser repensados à luz de paradigmas educacionais e musicais. Vamos seguir. Para finalizar a introdução, a autora ela apresenta 3 questões que também sintetizam a um só tempo o conteúdo e objetivo do livro. Primeiro, falar sobre música, sobre sua presença na vida das crianças e na educação infantil, apontando sua indispensável contribuição à formação dos seres humanos sensíveis, críticos e reflexivos. Então, as 3 questões para reflexão são: o que é música? Depois, de certo, você considera importante a presença de música na educação infantil? Por quê? E como vem realizando o trabalho nessa área? Então, a autora vai propor uma reflexão desse tipo. Fazer um teste. De acordo com Teca Alencar de Brito, marque a opção correta. O livro tem a intenção de aproximar educadores, música e crianças, compartilhando experiências e informações, estimulando a reflexão e o questionamento, apontando caminhos e possibilidades para o desenvolvimento de um trabalho com música, com a pretensão explícita ou implícita de... Lembra que o livro ele não tem a pretensão de determinar cursos ou delimitar territórios, então a letra A não é. O livro também foi preparado para atender somente aos educadores e educadoras que tiveram a oportunidade de estudar música? Claro que não. O livro ele foi preparado para educadores que, mesmo que não tivessem estudado música, mas que eles reconhecessem a importância da música no contexto educacional. O livro tem a intenção de substituir a formação na área musical? Claro que não. Letra D, a autora apresenta 3 questões que também sintetizam um só tempo o conteúdo e o objetivo do trabalho. Falar sobre música, sobre sua presença na vida das crianças e na educação infantil, apontando sua indispensável contribuição à formação de seres humanos sensíveis, críticos e reflexivos. Então, letra correta, letra D. Vamos falar sobre som e silêncio. É a parte do livro chamada Por que existe música? Vamos lá? A autora, ela inicia o texto falando sobre gestos e movimentos, sobre a forma de vibrações. E ela vai citar alguns exemplos do cotidiano. E ela diz que o som é tudo que soa. Tudo que o ouvido percebe sob a forma de movimentos vibratórios. Olha isso, ela fala que som é tudo aquilo que soa. E ela ainda fala que o silêncio é a ausência de som. Mas para ela, a ausência de som é o seguinte: apesar de tudo vibrar, o silêncio são vibrações que o ouvido não consegue captar. Ela lembra que a nossa escuta, ela se guia por limites que são impostos pela cultura, ou seja, o território do ouvir, ele tem uma relação direta
com os sons do nosso entorno, os sons à nossa volta, mesmo que os sons sejam musicais ou não. Ela fala ainda que som e silêncio, eles são partes de uma única coisa. Eles são opostos, porém complementares. E o Kohreuter, ele propõe o seguinte: o silêncio deve ser percebido como outro aspecto de um mesmo fenômeno, e não apenas como ausência de som. Olha o que o Kohreuter falou aí, que o silêncio ele tem que ser percebido como outro aspecto de um outro fenômeno. O silêncio ele não tem que ser percebido apenas como ausência de som. Vamos para uma questão. De acordo com o livro Música na Educação Infantil, marque a incorreta. Silêncio não é ausência de som, ou seja, apesar de tudo vibrar, os silêncios são aquelas vibrações que o ouvido não consegue captar. Olha só, o erro é aqui, ó. B. A nossa escuta não tem relação com os limites impostos pela cultura? Tem sim. Então, letra B não é. Som e silêncio são partes de uma única coisa, mas não são opostos complementares. Os sons, eles são opostos complementares. Letra C também não é. Letra D. Kohreuter propõe que o silêncio deve ser percebido como um outro aspecto de um mesmo fenômeno e não apenas como ausência de som. Corretíssimo. Sobre a letra A, o silêncio, ele não é só ausência de som, tá bom? São as vibrações que o ouvido não consegue permitir. Ou que o ouvido não consegue, que não permite. São as vibrações que o nosso ouvido não consegue captar. Vamos seguir. Seguindo ainda no capítulo. Vamos falar sobre as qualidades do som. O som tem qualidades, ou seja, parâmetros. Então, primeiro parâmetro, altura. Vou pegar aqui o livro só para fazer uma pequena cola. Estou com o livro aqui na minha frente, eu vou falar sobre esses parâmetros. A altura, ela diz que um som ele pode ser mais grave ou mais agudo, e ele depende da frequência de suas vibrações por segundo. Quanto menor for o número de vibrações, ou seja, quanto menor a frequência da onda, né, quanto mais lenta, mais grave é o som. E quanto mais rápido, mais agudo será o som. Por exemplo, o canto de um pássaro é agudo. O som de um trovão é grave. Um violino, ele vai ter um som agudo. Porém, o contrabaixo, ele vai ter um som grave. Vamos falar do próximo parâmetro, que é a duração. A duração é um parâmetro que diz que um som ele pode ser medido pelo tempo de sua ressonância. E ele pode ser classificado como um som mais curto ou mais longo, né? O som ele pode ser mais curto ou mais longo. Por exemplo, a madeira produz um som curto, né? Já os metais, eles vibram durante um tempo maior. Não tenho nada de metal aqui para dar um exemplo, né? Vamos falar de intensidade. A intensidade é uma qualidade do som que diz que o som ele pode ser mais forte ou ele pode ser mais fraco, né? E, por exemplo, alguns materiais eles produzem sons naturalmente fracos, outros fortes, né? Mas a intensidade de um som, ela quase sempre ela varia de acordo com o grau de força do ataque. Por exemplo, experimente você aí tocar no mesmo tambor sons com diferentes intensidades, né? Eu estou com a mesa aqui, eu posso fazer um forte, né? Ou eu posso fazer mais fraco, né? Isso é questão de intensidade. Vamos falar sobre timbre, né? O timbre eu brinco, né? Que o timbre ele personaliza o som, ele é o RG do som, né?
A gente costuma falar que o timbre é a cor do som e depende dos materiais e do modo que esse som é produzido. Por exemplo, o piano, ele tem o seu próprio som, o seu próprio timbre, que é diferente do timbre do violão. A flauta tem o seu timbre, assim como a voz de cada um de nós tem o seu timbre característico. E vamos falar sobre densidade, que é um parâmetro que ele se refere a um grupo de sons. Por exemplo, quanto mais juntos esses sons estiverem, mais densa vai ser a sonoridade. E quanto mais espaçados, né, esses sons, eles serão mais rarefeitos, mais denso, né? Já está no teste. O sentido da audição foi que desde o princípio responsável por significativa leitura das coisas deste mundo, já que sons e silêncios eles são portadores de informações e de significado. Por exemplo, os sons da natureza, vento, trovões, tempestade, cantos de animais, né? Som produzidos pelas pessoas, eles trazem informações objetivas. A aproximação de uma fera, uma tempestade ou um carro que passa, né? E ela provoca também sensações, emoções e reações subjetivas, né? A percepção, a discriminação e interpretação de efeitos sonoros gerados, né, das interações com o entorno, eles têm grande importância no que diz respeito à formação e permanente transformação da consciência do espaço e tempo, que é um dos aspectos prioritários da consciência humana. Então, as qualidades do som são altura, duração, intensidade, timbre, densidade. Vamos ao teste. Segundo Teca Alencar de Brito, são parâmetros do som. Número 1, altura, certo? Número 2, duração, correto? Número 3, intensidade, correto? Número 4, timbre, correto? 5, densidade, correto. Todos corretos. Qual é o item aqui? Todos os itens estão corretos. Letra A é a nossa resposta. Vamos lá? Brito, ela lembra que o sentido da audição, desde o princípio, ele foi responsável por significativa leitura de mundo, já que sons e silêncios, eles são portadores de que eu tinha falado? De informações e significado. O som, ele tem significado, ele traz informação. Então, a Brito, ela lembra que o sentido da audição, desde o princípio, foi, eu já tinha falado aqui, né? Responsável por significativa leitura de mundo, em que os sons, eles são portadores de informações e significado. E a produção e o relacionamento com eles, né, com os sons, eles fazem parte da nossa história de vida. A percepção, a discriminação e a interpretação de eventos sonoros que geram interação com o entorno, né, tem grande importância no que diz respeito à formação e permanente transformação da consciência de espaço e tempo, que é um dos aspectos da consciência humana. Vamos seguir. Vamos falar sobre música, sobre as origens da música. A linguagem musical, ela tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras em cada época e cultura, né? Em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes. O emprego de diferentes tipos de sons na música é uma questão que ela é vinculada tanto à época como à cultura. Então vamos dar uma lapidada aqui. Então, a linguagem musical, ela tem sido interpretada, entendida ou definida de muitas formas, tá? Em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar, em sintonia com os valores, em sintonia com concepções estéticas vigentes, né? E o emprego desses diferentes sons na música, ele gera uma questão vinculada à época e à cultura. Aqui tem algumas definições sobre música, né? Definição do dicionário Aurélio, né?
definição do livro Evolução da Teoria Musical, uma definição do Kohreuter. Vamos ver cada uma delas. No dicionário Aurélio, ele define que a música é o seguinte: arte e ciência de combinar os sons de modo agradável ao ouvido. Isso é uma abordagem que a gente fala que é subjetiva, né? É uma abordagem subjetiva. Por que é uma abordagem subjetiva? Dizer que a música é a arte e ciência de combinar os sons, né? Porque ela confere valor somente àquilo que agrada ao ouvido, né? Também, mais para frente, ele fala, o dicionário Aurélio, ele define música como qualquer conjunto de sons. Isso é um caráter depreciativo, né? Que isenta o resultado estético da música. Já no livro Teoria da Educação Musical, de Elsie Panahin, ela fala que é a arte de combinar sons e formar com eles melodia e harmonia. Essa definição ela é inadequada, porque nem toda música ela é constituída por melodia e harmonia, né? Já o Kohreuter, ele fala que a música é uma linguagem, posto que é um sistema de signos. Para Kohreuter, na música se faz presente um jogo dinâmico de relações que simbolizam em microestruturas sonoras a macroestrutura do universo. O Kohreuter, ele considera que a linguagem musical pode ser um meio de ampliação da percepção e ampliação da consciência, porque a música ela permite vivenciar e conscientizar fenômenos e conceitos diversos. Música é sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora das salas de concerto. Para Cage, a escuta torna a música aquilo que por princípio não é música. Em sua concepção, a construção musical se dá no nível interno pela ação de uma escuta intencional, transformadora, geradora de sentidos e significados. O ouvinte, ele é um ouvinte compositor, né? E as relações entre os sinais sonoros, né? Que sinais sonoros? Que for, sei lá, buzina, motor de carro, uma sinfonia de Beethoven, isso torna-se música pela interação estabelecida entre os mundos subjetivo e objetivo, dentro e fora, silêncio interno, sons externos, som do interno e silêncio interno. Então, no final, o Cage, ele considera que a música, ela não é só uma técnica de compor sons e silêncios, mas ela é um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. Com a recusa em música, a qualquer predeterminação em música, propõe o imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele, Cage, né, gostaria de ver estendido à própria vida, pois tudo que fazemos é música. Tudo, todos os sons, os ruídos, os não sons incluídos. Vamos falar sobre as muitas músicas da música? Então, bora. A música, ela não é só uma técnica de compor sons e silêncios, mas um meio de refletir e de abrir a cabeça. Eu acabei de falar sobre isso, né? Vamos ler. A música não é só uma técnica de compor sons e silêncios, mas um meio de refletir e abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. Com sua recusa a qualquer predeterminação em música, propõe o imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida, pois tudo o que fazemos é música, tudo, todos os sons, ruídos e os não sons incluídos. Vamos lá? As muitas músicas da música, né? Engraçado isso, né? Os ritmos e os estilos
São expressões que eles refletem a consciência, o modo de perceber, passar e sentir de indivíduos, comunidade, culturas e regiões em seu processo histórico. Então, as muitas músicas da música nada mais são do que expressões, né? Expressões que eles vão refletir a consciência, o modo de perceber, de passar e de sentir, né, dos indivíduos, né? De comunidades, de culturas, de regiões, em todo o seu processo histórico. Tão importante quanto conhecer e preservar as nossas tradições culturais, é importante conhecer a produção musical de outros povos e culturas, né? E de igual modo explorar, criar e ampliar os caminhos e os recursos para o fazer musical. A música do nosso tempo, ela integra todos os tipos de som. Ela integra o tom, o ruído e a mescla. O tom é um som com uma altura determinada. Ele tem uma afinação precisa. Por exemplo, o som de uma nota musical, né? Já o ruído é um som sem uma altura definida. Ele é resultante de vibrações irregulares. Por exemplo, os sons produzidos por máquinas, por motores, né? Batidas de portas, essas coisas, né? Instrumentos de percussão. Já a mescla, ele é um som que ele contém ao mesmo tempo elementos sonoros que têm altura determinada e frações de ruídos, né? De ruidosidade. É um tom sujo. Vamos pensar num exemplo, uma nota produzida por um instrumento chamado metalofone, que ele é tocado com uma baqueta de madeira. O som de um prato, né? Ou o som produzido na flauta, né? Acompanhado por ruídos vocais. Vamos seguir. Na música de alguns povos e culturas não ocidentais, ou muito antigo, no povo muito antigo, o conceito de melodia com começo, meio e fim determinados não existe. E as linhas melódicas, elas têm movimentos sonoros que dão margens a improvisações e mudanças, né? Então, é isso. Em algumas culturas, o conceito de melodia com começo, meio e fim não existe. A linha melódica, ela dá abertura, dá margem para fazer improvisações e mudanças. Por outro lado, na música de algumas correntes das composições ocidentais do século XX, as melodias e os temas, eles deram lugar a composições centradas na utilização do material sonoro propriamente dito, ou seja, sons graves ou agudos, sons curtos ou longos, fracos ou fortes, eles vão sugerir campos sonoros imprecisos, sem uma ordem estrita. A música como um jogo. O Delande, ele relacionou, isso aqui pode cair no concurso, as formas de atividade lúdica infantil proposta por Jean Piaget, né? Ele relacionou isso com 3 dimensões presentes na música. Então vamos lá. Primeiro, ele falou sobre o jogo sensório-motor, que ele é vinculado à exposição do som e do gesto. Depois, o jogo simbólico, que ele é vinculado ao valor expressivo e à significação mesma do discurso musical. E o jogo com regras, que é vinculado à organização e à estruturação da linguagem musical. Então, vamos lá. Não é Delande, eu escrevi errado, é Delalande. Delalande, ele vai relacionar os 3 tipos de jogos à evolução das culturas musicais, agrupando as correntes por sua função lúdica e lugar de fazê-lo por sua cronologia. O Delalande, ele também defende que os diferentes modos de jogo, eles podem conviver no interior de uma mesma obra musical e que sempre que um desses modos de jogo vai predominar sobre os outros. Então, ele dá alguns exemplos
aqui no livro, né? Por exemplo, na cadência de um concerto, por exemplo, o solista ele mostra o seu virtuosismo mediante a um jogo sensório-motor. Já os trechos musicais líricos, eles constituem expressões simbólicas, né? E quando se pensa em toda a estruturação da composição, é relacionado ao jogo com regras. Vamos fazer um teste. De acordo com o livro Música na Educação Infantil, marque a alternativa correta. A linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de maneira única, em cada época e cultura, em sintonia com o modo de pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes. Corretíssimo isso aqui. Então não é a nossa. O emprego de diferentes tipos de sons na música é uma questão vinculada à época e cultura. Corretíssimo. A música não é só uma técnica de compor sons, mas um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. Com predeterminação, propõe o imprevisível, como lema um exercício de liberdade que ele gostaria de ver estendido à própria vida, pois tudo o que fazemos é música. Então, calma aí. As muitas músicas da música são expressões que refletem a consciência, o modo de perceber, passar e sentir de indivíduos, comunidades, culturas e regiões em seu processo histórico. Também está corretíssimo. Vamos achar aqui o erro da letra C. E quando ele fala que a música, ela não é só uma técnica de sons de compor, não é só uma técnica de compor sons, mas um meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo. Com sua recusa a qualquer predeterminação, na verdade, sim, com sua recusa, né? E não é com predeterminação. Então, essa aqui é a nossa questão incorreta que a gente estava procurando. Seguindo, o envolvimento das crianças com o universo sonoro começa antes do nascimento. E é por meio das interações que se estabelecem que os bebês desenvolvam um repertório que lhes permitirá comunicar-se pelos sons, né? Estamos falando sobre crianças, sons e música, tá? Os momentos de troca, de comunicação sonoros musicais favorecem muito o desenvolvimento afetivo e cognitivo, bem como a criação de vínculos fortes, tanto com os adultos quanto com a música, né? A criança, ela é um ser brincante, né? E ela brincando, ela faz música, porque é assim que a criança se relaciona com o mundo, né? É assim que ela se descobre a cada dia. Fazendo música, a criança, ela pensando de uma maneira metafórica, ela se transforma nos sons, né? Isso gera um permanente exercício, né? A criança é receptiva, é curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, ela descobre instrumentos, ela inventa, ela imita motivos melódicos, motivos rítmicos, ela ouve com prazer a música de todos os povos, né? Então, trazer música para o nosso ambiente de trabalho exige, prioritariamente, uma formação musical pessoal e também atenção à disposição para ouvir e também observar o modo de como os bebês e as crianças percebem e se expressam musicalmente em cada fase de seu desenvolvimento. E isso sempre com o apoio de pesquisas e estudos teóricos que fundamentem o trabalho, né? Falaremos de crianças, sons e músicas, né? Contemplando os seguintes aspectos: condutas da produção sonora infantil, segundo François Delalande, e também vamos falar do impreciso ao preciso, que é uma leitura da trajetória da expressão musical infantil. Vamos falar agora sobre o Piaget. Ele classifica as categorias de conduta em exploração,
Vou até circular isso aqui pode cair. Expressão e construção. Isso tudo é referente ao jogo sensório-motor, ao jogo simbólico ou ao jogo com regras, né, respectivamente. Então a exploração ela tem a ver com sensório-motor, a expressão com o jogo simbólico e a construção com o jogo com regras, né? O Delalande, convicto de que o melhor caminho a seguir é observar e respeitar o modo como os bebês e as crianças exploram o universo sonoro musical. O Delalande ele afirma que essa deve ser a postura dos educadores, sendo leigo ou especialistas, né? Essa tem que ser a postura deles diante do desafio de proporcionar às crianças um acesso à experiência musical. As pesquisas de Delalande, realizadas em instituições de educação na França e na Itália, documentam as etapas da exploração sensório-motora, do jogo simbólico e do jogo com regras, envolvendo desde os bebês de 6 meses até crianças de 12 anos de idade. Então ele fez experiências com toda a faixa etária da infância, né? E assim, como que um bebê de 6 meses se comporta tendo diante de si um pequeno tambor? Esse bebê, ele experimenta bater, ele raspa e aos poucos ele vai organizando a sua exploração, né? Repetindo gestos e movimentos que ele aprende e internaliza, né? Nenhum adulto ele interfere na atividade dessa criança, a não ser para garantir conforto, bem-estar e segurança, né? O Delalande, né, ele também aponta as transformações ocorridas a partir da segunda metade do século XX, né, por conta da possibilidade de conhecermos a produção musical de outros povos e culturas, né, por um lado, e de reconsiderarmos a produção sonora infantil por outro. Então, Delalande faz algumas afirmações. Ele falou assim: antigamente, até aproximadamente 1950, não viria a ideia de ninguém propor uma aproximação entre a linguagem da criança de 8 meses e uma área de Handel acompanhada pelo cravo. Para todos, a música era uma questão de melodias e ritmos, e o som musical se diferenciava radicalmente do ruído. Quanto à tagarelice da criança e a todas as suas produções sonoras, eram consideradas como atividade sensório-motora pela qual ela tomava conhecimento do mundo exterior ao mesmo tempo que exercia suas possibilidades motoras. Uma criança de 1 ano que se distrai fazendo ranger uma porta explora uma relação de causa e efeito entre um gesto e um ruído. Um trechinho aqui do texto de Delalande. Essa análise é fruto da pesquisa do Delalande, né? É um referencial que sinaliza questões que são referentes às condutas de exploração, expressão e construção do sonoro ao musical. Vamos falar Adiantei bem aqui a construção. Vamos falar de expressão. Aqui está erradinho, tá? Aqui Esse aqui estávamos falando sobre. Vamos falar sobre exploração. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha nesse negócio aqui. Vamos falar aqui sobre exploração, tá? Isso aqui tá errado. Na exploração, vamos pensar assim, desde os primeiros 6 meses de vida, a atividade sensório-motora do bebê, ela pode tomar a forma de exploração. Exploração de quê? De objetos que produzem ruídos. Se a gente pendura um tambor no berço de uma criança de 4 meses, mais cedo ou mais tarde a sua mão ela vai encontrar a pele do tambor,
né? E ela vai explorar essa sonoridade, raspando com as unhas, batendo, esfregando, sei lá. Já essa criança com 8 meses, ela vai ter um comportamento mais elaborado, nos quais a modificação dos gestos vai introduzir variação do resultado sonoro. Para os nossos músicos, essa repetição com variações, mesmo se ela não é procurada intencionalmente, só pode nos alentar. Agora, se você pensar numa criança de 3 anos, né? Criancinha de 3 anos. Ela gira uma bolinha numa lata de conserva, por exemplo. A bolinha girando produz um ruído mais ou menos irregular. Mas a menina, ela acabou encontrando um meio de introduzir uma variação suplementar. Fechando mais ou menos a abertura de lata, com a sua mão livre, ela modifica o timbre. Ela encontra, assim, o princípio da guimbarde, que é um instrumento também chamado popularmente de berimbau de boca. Então ela coloca o objeto em frente à boca e também se modifica o timbre agitando sobre a abertura de uma cavidade. Já pensando nas produções sonoras, deixa eu só apagar isso aqui, que isso aqui tá uma bagunça só. Já na produção sonora da criança de 4 anos, ou 5 anos, né? 4 ou 5 anos, a forma privilegiada que a criança gosta é a repetição. A criança gosta de fazer repetição nessa idade. E é uma reminiscência das reações circulares da pequena infância, né? E esse aspecto de repetição aproxima de uma proporção importante das produções musicais do mundo inteiro, né? Que adotam com frequência a forma repetitiva. É preciso notar que, uma vez que exista a repetição dentro de um gesto sensivelmente idêntico num mesmo corpo sonoro, não é tanto sobre o objeto material que se faz a exploração, mas é sobre a descoberta sonora, que ela sim, ela é ligeiramente variada. Na verdade, a ideia musical, que é desenvolvida por variações pela menina de 3 anos, que colocada em frente ao microfone ou amplificador, ela repete o mesmo som produzido com a boca fechada, mas introduzindo progressivamente variações finas que modificam profundamente o caráter expressivo. Passa-se por ligeiras variações de um M sem importância a expressões que poderiam ser interpretadas como lamentosas. Em seguida, verdadeiras pequenas formas melódicas ascendentes sobre um intervalo definido. Por ínfimas variações na repetição de um som, a menina explora todo um campo musical. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre expressão e sobre construção. Vou falar sobre do impreciso ao preciso também. Então vou parar por aqui, que já temos 48 minutos de vídeo. Então essa é a primeira parte e seguimos no próximo vídeo, aprofundando nossos conhecimentos. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.